Bom, vamos continuar aí, pessoal. A gente vai para a aula 9, tá? A gente tem para falar ainda sobre subselect, mas eu vou deixar um pouquinho para depois. Depois que a gente fizer a parte de inserção, acho que vai ficar um pouco melhor, tá? Algumas coisas eu comentei com vocês que eu ia fazer na parte do SQL Server, né? Ainda eu vou fazer. Justamente por quê? Porque no SQL às vezes é um pouco mais fácil o conceito. Tá? O Oracle, para a gente fazer todos os exemplos, a gente teria que estudar uma parte muito grande, que é a parte de estrutura do Oracle. Tá? Nesse caso específico, o nosso curso é curto, a gente não consegue fazer isso. A gente teria que ter mais tempo. Então, por isso que aí eu utilizo o SQL justamente para ele dar mais ideia para vocês. Mas o conceito em si dos bancos são os mesmos. Ainda a gente vai estar um pouco no Oracle. Tá? Bom, até agora a gente fez o quê? A gente, na verdade, fez mais a parte de select, utilizamos as bases de dados padrão que o Oracle tem, quando a gente tem essa parte de instalação. Na verdade, é uma opção que a gente pode ter. Tudo que a gente está fazendo no Oracle XZ, que é o Express, correto? Para a parte de desenvolvimento, o Express praticamente, pessoal, tem as mesmas funcionalidades que o Oracle normal, que o Standard, por exemplo. Tá? Então não muda nada. Se você aprender em um, com certeza você vai conseguir pegar e desenvolver em outro, tranquilamente. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar, na verdade, uma table space no Oracle. Tá? No SQL Server, ele é um pouco diferente o conceito. No SQL Server, nós criamos bases de dados. No Oracle 11, ele não tem muito esse conceito de você criar uma nova base de dados. Ele tem um conceito de você criar mais partes da base de dados já existente. O Oracle ele trabalha desse jeito, pelo menos até a versão 11. Na versão 12C já mudou. Aí realmente você consegue criar mais bases de dados. Tá? Na 11, a gente vai simular isso daí. Tem desvantagem? Olha, eu vejo até mais vantagens. Quanto menos bases de dados vocês criam, menos vocês têm que dar manutenção. Na parte de administração, pelo menos, tá? É mais fácil você cuidar de uma única base do que várias bases. Mas em termos de segurança? Em segurança é a mesma coisa. Se você tem várias bases ou uma base só, você vai ter que prestar o serviço de qualquer forma. Tá? Criação de usuário, fazer grant, fazer revoke. Correto? Então, é a mesma. O Oracle 11, tá? A plataforma ainda é bem usada. Tá? As empresas agora começaram a fazer essa migração do 11 para o 12. E algumas até as 18, mas ainda são poucas. Tá? A robustez do Oracle, mesmo ainda sendo da versão 11, é muito grande. Tá? Então, em termos de segurança, não muda. Se você tiver uma ou se tiver várias, vai dar o mesmo trabalho para você. Obviamente muda um pouquinho mais essa parte da gente pensar, né? Mas vai dar na mesma coisa. Bom, aqui pessoal, o que vai acontecer? A gente vai precisar conectar no seu servidor aí, como se fosse o quê? Como sysdba. Aquele usuário HR e HR que a gente entrava, o usuário HR sem HR que a gente entrava lá no SQL Developer, ele é um usuário limitado. A gente não consegue fazer muita coisa com ele, né? Quem consegue realmente manipular essa parte de estrutura do Oracle é o sysdba, tá? Eu não tenho aqui o Oracle instalado na minha máquina, eu não consegui fazer e levantar ele no Hyper-V, tá? Eu tô com um problema de eu não conseguir achar o compartilhamento entre Windows e Linux no Hyper-V. Mas enfim, eu consigo acessar a minha base através através de rede, né, num outro computador. Para mim não tem muito problema. Para vocês podem utilizar o prompt de comando lá, o shell mesmo do Linux. Vocês vão conseguir tranquilamente digitar os comandos. Tá? E aliás, é até mais fácil. Se vocês habilitarem aquele transferência, né, a área de transferência entre Windows e Linux, vocês conseguem dar Ctrl+C aqui e dar Ctrl+V lá. Tá? Fica mais fácil ainda. Mas enfim, eu não vou conseguir ter essa facilidade.
que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma nova table space. Primeiro a gente vai rodar esses scripts aqui, ó, tá? Para depois a gente começar a ver alguns dos objetos. A gente vai inverter um pouco. A gente vai primeiro passar a prática aqui, para depois a gente começar a ver a teoria, tá? Então o que a gente vai fazer? Criar a table space. A table space é como se fosse uma parte, uma reserva, que a gente vai falar para o Oracle o seguinte: olha, me reserve 10 megas, 50 megas, 100 megas do sistema operacional para você. Isso daí, entre aspas, é o que a gente está falando para table space. No nosso caso, como a gente não tem dados muito grandes, estamos armazenando só 10 megas. Oracle. Tá? Só que assim, a gente vai fazer com que ele seja sysdba dentro do Oracle, tá? Dentro do SQL Developer. Então, ó, eu vou conectar aqui naquela máquina. Vocês podem entrar aí no prompt de comando de vocês do Linux mesmo, tá? Vou entrar com o usuário Oracle sem a Oracle. Beleza. Aqui eu tô o quê? Eu tô como usuário normal. Ó aqui o shell do Linux, ó. Como cifrão aqui. Vocês também vão precisar estar com o usuário normal e não superusuário, tá? Legal. Como eu faço para entrar no SQL Developer, tá? Como se fosse o sysdba. Aliás, SQL Developer não, né? SQL Plus. SQL Plus, espaço, /e, sysdba. O usuário Oracle foi o cara que eu utilizei justamente para quê? Para instalar o Oracle aqui. Tá? Então, tecnicamente não é qualquer usuário que deveria ter a senha dele. Esse comando aqui eu estou dando por quê? Porque agora eu quero transformar dentro do Oracle, em vez de eu ser usuário Oracle, o sysdba. O sysdba, lembrando, é um usuário que pode fazer muita coisa, tá? No banco de dados Oracle. Ou tudo, né? Melhor dizendo. Então a gente vai pegar e vai fazer isso. Ele não vai pedir nem senha para vocês, ó. Ele já deu um connect aqui, ó. Já caiu no SQL Prompt, já? Por quê? Porque tem uma relação de confiança. Como o usuário Oracle foi o usuário que instalou ele está falando, ele está pensando o seguinte: olha, se você é o usuário dono da instalação, legal, então eu posso te dar o poder de sysdba sem precisar de senha. Tá? Geralmente é isso que acontece. Você não instala o Oracle com o usuário root lá do Linux. Você não faz isso. E aliás, nas boas instalações, nas últimas versões do Oracle você nem consegue. O Oracle nem deixa você instalar como superusuário. Tá? Você é um usuário comum em relação ao Linux. Só que o Oracle, como ele foi o dono da instalação, legal. Então ele tem bastante poder para manipular e gerenciar aí o Oracle. Tá? Legal. Então aqui a gente está o que agora? Conectado no SQL Plus como sysdba. Lembram-se lá no semestre passado que esse cara aqui é o usuário base, tá? Aliás, o aplicativo SQL Plus é o aplicativo base. Se vocês não tiverem nada de aplicativo, esse cara vocês vão ter. Tá? O Oracle vem com ele por padrão. Isso desde o Oracle 1 já é desse jeito. Tá? Então, esse cara vai ter. O que vocês vão fazer? Bom, para vocês agora é um pouco mais fácil. Para mim aqui, ó, eu vou vir aqui no site, vou dar Ctrl C nessa primeira linha aqui, ó. E ela é grande, tá? Ó, Ctrl C. Esse caminho aqui, ó, /u01 app oracle hora data xe banco1.dbf, eu estou criando agora dentro lá do sistema de arquivo do Linux um arquivo banco1.dbf, tá? Database file. Essa aí geralmente é a extensão que o Oracle tem, correto? Eu vou dar um Ctrl V aqui no meu, ó, tá? Legal? Enquanto isso aqui, ó, vendo as propriedades do comando.
create, comando de criação geralmente que a gente tem no Oracle para criar objetos. Esse cara não deixa de ser um objeto. Table space, banco 1. Banco 1 é o nome da minha table space. Data file. Esse data file aqui, data file, é o caminho, ó, aonde eu vou estar colocando ele fisicamente. Tá? Size 10M. Esse size 10M, inicialmente eu estou colocando ele como 10 megas, o tamanho desse cara. Tá? Num banco de dados tradicional, vocês vão geralmente verificar lá com o cara de aplicação o quanto de dados inicial vocês vão ter. Tá? Auto extend on next 5M. Então ele vai ser o que? Auto extensível. De quanto? De 5 em 5 megas. No máximo chegando a 50. O max size 50 megas. Tá? Online, permanente. Management local, auto allocate, segment, space, management alto. Ué, tem tudo isso daqui? Tem. Então, esse é o comando para a gente pegar e reservar. Simplesmente a gente está pegando um pedaço lá do disco do sistema operacional e falando, ó, agora é do Oracle. Tá bom? Enter nesse cara aqui. Ó, table space criado. A gente pode lá, se eu for vir aqui, ó, conectar no Linux normal como Oracle, dentro daquele diretório, o 1 app Oracle Oradata, cdu01 app Oracle Oradata, ó, XZ, que é a minha instância do Oracle, né, Express. Tá vendo esses caras aqui, ó, DBFs? Esse banco 1 que é o que a gente acabou de criar. Isso daqui tudo é do Oracle. Eu tenho um banco de dados, eu tenho um arquivo só de usuários, eu tenho um arquivo no meu banco de dados só para arquivos temporários, eu tenho um arquivo só de sistema, só de controle. Undo Table Space, no Oracle XZ, você não consegue pegar e fazer com que ele faça o... ele vai para o recycle bin, que é quando você deleta um comando, quando você deleta um objeto, ele vai para o recycle bin. Só que você não, depois que você deu o purge, você não consegue mais recuperar. No Oracle melhor, né, no Oracle Enterprise você já consegue. Esse daqui eu não sei realmente se ele usa ou não, o XZ. Mas no Oracle tradicional sim. Tá? Então aqui a gente começou o quê? Fazer a criação. Agora, vou dar um outro comando, ó. Create user, criando o usuário. Banco 1, identified by banco 1. Identified by a senha. Se vocês quiserem colocar aqui 1, 2, 3, ABC, vocês poderiam colocar. Você já cria um usuário com uma senha. Default table space banco 1. Ó, esse usuário banco 1 vai pertencer a table space banco 1, que é o que a gente acabou de criar. Tá? Não é um banco. O banco para o Oracle 11 é o XZ. É um espaço reservado, table space. Tá? E não é nenhuma tabela ainda. A gente nem criou tabela nele. A gente não pode chamar de subbanco. É um pedaço, cara. É uma divisão do banco. Isso. Tá? Temporary table space, temp. O temp já existe lá. Então aqui agora, ó, a gente vai criar esse cara. Create user banco 1, identified by banco 1. Estamos criando o usuário banco 1 com uma senha banco 1. Default table space banco 1. Temporary table space temp. Esse temp aqui é um outro arquivo que a gente tem com DBF, ó. Ó, o temp aqui, ó. São o quê? São arquivos temporários ou tabelas temporárias que o banco cria para a gente está utilizando do próprio sistema. Tá? Beleza? Enter. Ó, usuário criado. Então, criei o meu usuário banco 1 com a senha banco 1 pertencente a table space default banco 1.
Tudo bem? Firmeza aí, pessoal? Beleza? Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui de novo, ó. Grant, create session, connect, resource to banco 1. Além de eu criar agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar permissão para o usuário banco 1 abrir sessão. Senão a gente não tem conexão. O create section está fazendo isso. Connect, fazer a conexão. Resources banco 1. Resources são recursos. Tá? Recursos necessários para que você tenha o quê? Conexão dentro da sessão. Então, o banco 1, o usuário, é o único cara ainda que consegue estar fazendo isso. Por quê? Porque a gente está fazendo agora a concessão de permissão. Tá? Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V agora aqui, ó. Beleza? Grant Success. Que usuário que a gente está conectado? Como SysDBA. O SysDBA pode dar concessão a outros usuários. Agora, nem todos os usuários podem dar concessão a outros usuários. Vai depender do que ele é. Tá? Beleza. Alter user banco 1 cota unlimited to banco 1. Então aqui a gente está alterando a cota de utilização do banco 1 para sendo ilimitado aonde? Para tablespace banco 1. Tá? Depois eu teria que até que mudar o nome dos objetos aqui para ficar mais fácil. Mas enfim. Ó, então aqui alter user banco 1 cota unlimited on banco 1. E finalmente, a gente pode dar o quê? O connect. Connect banco 1 barra banco 1. Só que esse connect aqui agora, a gente consegue ir lá e dar pelo SQL Developer. A gente já criou toda a estrutura por baixo. Já criamos o usuário, já criamos a senha, já criamos concessão. Agora, pelo SQL Developer, a gente consegue pegar e conectar, em vez de ser pelo SQL Plus, que é um pouco mais chato. Beleza? Então a gente vai fazer o que aqui, ó? No SQL Developer, eu vou criar uma nova conexão para mim, tá? Ó. Botão direito, nova conexão. Connection name eu vou colocar como banco 1 mesmo. Username banco 1, password banco 1. Tá? Hostname, eu vou colocar o IP da minha máquina servidora. No caso, vocês vão colocar de vocês aí, tá? Porta 1521 SID XZ. Vou dar um teste aqui, ó. Ó, connection name banco 1, username banco 1, password banco 1. Beleza. Hostname, pessoal, não copiem de mim. Vocês têm um número aí, ó, IP no Oracle de vocês, no Linux de vocês. Vocês coloquem o número de IP da máquina de vocês. Beleza? E aí vocês mantêm. O SID.exe e o port 511521 vocês mantêm. Beleza? Se eu der aqui agora um save e dar um connect, ó, banco 1. Eu não tenho aqui, ó, tá dando um load, tables. Agora aqui, ó, no meu connections, o banco 1 ali, firmeza? Vocês separaram que aqui, pessoal,
Vocês abrindo o table, não apareceu o employees, não apareceu o history, o jobs. Por quê? Se o banco de dados é o mesmo, eu não mudei de banco, o banco de dados é o XZ, é o nome da instância ali, XZ. Eu não criei uma nova base de dados, eu criei um novo esquema. E fconfig. Dentro lá do ponto do livro, você vai descer. Você está construindo lá. Espaço menos. Oracle. E aí, por quê, pessoal? Apesar de eu ter um banco só, no caso nosso XZ, o usuário banco 1 não tem permissão para ver o que? As tabelas do HR. E assim sucessivamente. O HR não tem permissão para ver os objetos do banco 1. Por isso que um não enxerga o outro. Enquanto você não der grant para eles conseguirem se enxergar, já era. Você não tem permissão de jeito nenhum. Tá? Essa é a base de segurança do Oracle. Se a gente realmente for montar vários table spaces dentro de um único banco, é desse jeito que a gente controla a permissão de usuário. Tá? Um pouco diferente da Microsoft, né? Um pouquinho, mas na parte de permissão são iguais. Bom, até esse momento foi criada a table space, usuário com a senha e dadas as permissões. Após as conexões, podemos criar as tabelas abaixo. Agora a gente já tem um SQL Developer, não tem? Então esse cara aqui, ó, a gente já pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V lá, ó, até os inserts, tá? Ó. Lá é um pouco mais amigável no SQL Developer, né? Ó. Então, se a gente está conectado com o banco 1, legal. E podem executar. Não é para dar nenhum erro, mas se der, deu um erro. Bom, vou executar de parte em parte aqui, ó. Vamos ver onde vai dar. Esse conforme o caso, a gente conserta. Criei uma tabela 1. Criei a segunda tabela. Terceira tabela. Inserts, dá um commit do cargo. Insert, departamento. A partir do segundo commit. Beleza, então vamos lá. Até aqui tá dando certo então, até a 60. Beleza, 61. Nem vou dar commit. Aqui deu certo, ó. Passou. E vou dar o commit. E inseriu todas, pessoal. Vamos ver agora quais são os possíveis erros. Muito bem. Padrão inglês e português. De vocês não está em português. Vocês, ó, essa data aqui, dia, mês e ano, dia, mês e ano, dia, mês e ano. É o 61 que deu de vocês errado. De junho é mês 6. Se ele inverteu, agosto, mês 8. Dia 17, aqui já era para estar dando errado. Vocês vão fazer o seguinte, então. Aí não vai ter jeito. Ó, o problema daí é o seguinte, pessoal. Vocês estão com uma ferramenta Português Brasil e o Oracle mesmo, ele está em inglês. Isso daí dá problema. Exatamente. Se você colocar o mês em português, no caso aí de vocês, aí ele vai fazer a inserção. Mas espera aí, vamos ver o que não tá, né? Ó. Maio, por exemplo. Aqui, ó, é MEI, não é? Coloque em maio mesmo, maio. E vejam se dá certo, por favor. É o maio e setembro, né? Eu acho que é só isso daí que vai ferrar. Agosto,
vai dar, março vai dar, o maio vocês vão ter que arrumar, novembro, janeiro, ó, o setembro tá como 7 aqui, que é em inglês, né? Colocam como 7 de setembro. Julho, junho, agosto, são só esses dois, realmente são só esses dois aí para pegar e consertar. Deu certo? Deu? Ó, vão ser só essas duas linhas mesmo para vocês arrumarem. O maio, na linha 48 aí, ó. Em vez de MEI, coloque em MAI. E aqui agora, ó, em vez de CEP, vocês coloquem 7. Onde tá? Aqui, ó. Na linha 54, em vez de CEP, vocês coloquem 7. Setembro. Agosto. August, né? Agosto é AGO, também vai precisar mudar. Por favor. Já vamos ver aqui, ó, para alterar. É uma linha só de XML. Alterar. Pessoal, se vocês quiserem mudar a linguagem do seu SQL Developer, vocês vão entrar nesse cara aqui, ó, ide.conf. Dentro lá do SQL Developer, IDE, bin, ide.conf, vai ter essa tag aqui, ó. Provavelmente a de vocês deve estar pt-br ou ptbr, alguma coisa assim. É alterar esse cara aqui, ó, para igual a em de English. Tá? Então, vamos lá. Tem que até caçar o meu aqui, mas deve estar dentro de D, Program Files, SQL Developer não está aqui, SQL Developer não está aqui, Programas SQL Developer não está aqui. Deixa eu ver se está no Drive C. O meu está meio perdidaço aqui. Program Files. Aqui, ó. O meu vou vir aqui para o Open File Location, está mais fácil. E agora aqui eu venho para onde está chamando o cara. No meu caso, ela está aqui dentro, ó. Vai ter um arquivo configuration. IDE bin ide.conf. IDE bin, ó, ide.conf, tá? Eu vou abrir esse cara aqui, ó, no EditPad mesmo. Tá? E aí a gente vai achar essa tag aqui, ó. Vou dar um Ctrl F aqui, ó. ADMV option, VM option menos the user lang. Ó. O meu aqui, na verdade, estava no último, tá? No de vocês, se não tiver, vocês podem incluir essa tag na última linha lá. add mv option menos the user.lang, language igual a English. Procura a language.
vocês acham. Se não tiver, está pegando default da máquina. Não tem, né? Só incluir. Pessoal, de vocês não vai ter mesmo, pelo que eu vi aqui no João Antônio. Podem pegar e inserir essa última linha aqui no arquivo. Sou obrigatoriamente? Não. Só mais para evitar futuros problemas. Na verdade, se eu vou executar algum comando. Mas você vai executar tudo em português? Tudo em inglês. Eu vou executar. Então, deixa eu mudar o português. Vou executar o português. Estou mudando para inglês. Beleza? Aí vocês vão ter que salvar o arquivo, sair e entrar de novo. Aí ele vai pegar e vai não. É essa mal. O poder fazer isso. A definição é não você estudar. Senão você vai começar a aceitar. Ou eu tenho que elaborar melhor as minhas perguntas para vocês analisarem as respostas. Não, cara, não dá para testar tudo. O tempo que eu dei, tudo eu tenho certeza que cara, não dá, não era realmente para conseguir. Era para vocês analisarem. Sempre a prova vai estar com essa base. Análise primeiro. Se você for querer testar tudo, não dá tempo. Não dá tempo. A próxima, provavelmente, faça a mesma coisa, mas eu deixo vocês consultarem. Tá? Mas com essa visão ainda, não digitar tudo. Você vai digitar um ou outro que você tiver dúvida. O resto é mais análise. Você tem que saber analisar aquilo lá. Tá? Vai estar mais fácil ou mais difícil? Acho que vai estar mais fácil. Sim. Tudo bem aí, pessoal? Cuidado. Sim? Não tem problema se vocês perderem aquele script. Vai estar lá, depois vocês conseguem dar Ctrl+C e Ctrl+V novamente. Vocês acompanham pelo meu. Tá? Era mais para vocês verem realmente onde mudava essa linguagem aí. Geralmente, quando a gente está trabalhando com linguagem de programação, com alguma ferramenta de programação, a gente deixa realmente em inglês, né? Porque é sempre mais fácil. Bom, o que a gente chegou aqui a fazer então? Vendo lá o script, ó, vou abrir aqui. A gente começou a fazer o que? A criação de tabela dentro do Oracle, tá? Create table é o que? É o comando para criar tabela. Create é o comando de criar. Raramente vai se fugir desse cara aí, para criar algum objeto dentro do Oracle. Com raras exceções, tem alguns aí. Débito é o nome o que? Da minha tabela. Code débito, NM débito e ramal são os dados que eu quero, as colunas que eu quero que vão ficar lá dentro da minha tabela. Correto? Char, varchar e number são os tipos de dados que o Oracle suporta. Char e varchar basicamente são strings. A diferença é que um guarda caracteres com espaços. Se eu tiver um char não totalmente preenchido, ele vai preencher com espaço em branco, e o varchar não. Correto? E o number? O number é o tipo que integer, entre aspas, que a gente tem aí dentro do SQL. Tá? Primary key. Ó, o primary key é justamente para a gente setar que esse code débito é a nossa chave primária. Tudo bem até aí? O que é a chave primária mesmo?
É o identificador da sua tabela. É o campo que nunca vai poder ter um valor repetido. Tudo bem? Legal. Criamos uma outra tabela aqui também, ó. Create table cargo, CD salário, NM cargo e VR salário. var char de 2, var char de 30 e number de 8,2. O legal, pessoal, do Oracle é o seguinte, com o number você já consegue resolver duas partes. Se eu coloco decimal, ele é decimal, se eu não coloco decimal, ele é inteiro. Muito mais simples, muito mais fácil. Tá? Então, quando a gente fala que é do tipo integer, na verdade não é do tipo integer. O Oracle é do tipo number mesmo. Ele já cumpre os dois aqui, ó. Tá? O Oracle é mais simples que o SQL Server. No SQL Server você vai ter que colocar tipo int, certo? Ah, mas tem decimal, então eu não posso utilizar int, eu tenho que utilizar um numérico ou um decimal lá que a gente tem. No Oracle não, é number e acabou. Você vai lá e seta o valor para ele. Tá? Agora aqui, ó, no funcionário tem mais algumas coisas aqui. Bom, create table funcionário, nr matrix, number de 4, primary key, vocês já viram. nm func var char de 30, dtadm date, certo? Campo date é campo data mesmo. Sexo, cd cargo e cd débito, char de 1, char de 2, char de 2. Constraint, ó. FK func cargo, isso daqui é o nome da minha constraint. Eu não tenho a constraint primary key. Agora eu tenho uma constraint também o que? Foreign key, chave estrangeira. Correto? Quem é a minha chave estrangeira? CD cargo. CD cargo, ó. Tá aqui. Referência de quem? Cargo. Tabela cargo, campo CD cargo. Então, isso daqui é que eu construo o quê? As minhas foreign keys. Esse meu CD cargo da minha tabela aqui que eu estou criando, ele tem que ter a mesma compatibilidade do CD cargo dessa tabela aqui, ó. Se isso daqui for um number, isso daqui tem que ser um number. Se isso daqui é um char de 2, isso daqui tem que ser um char de 2. Correto? A mesma coisa aqui, ó. Constraint... FK func débito é o nome da minha constraint. Foreign key é o tipo da minha constraint. CD débito. E CD débito é isso daqui, ó, da minha tabela. Ó, essa é a referência. Tá, ó. Referência débito, CD débito. Débito da tabela débito que a gente criou. CD débito do campo débito. Poderia ter nomes diferentes, não tem problema. Isso o Oracle resolve, desde que você coloque aqui, ó. Por convenção, quando a gente cria tabelas, o ideal é que a gente deixe com o mesmo nome, para justamente facilitar um pouco depois, na hora de quem for preencher isso daí de dados. Tudo bem? Legal. Já começamos a fazer o quê? Criar tabela, ver primary key, quais são alguns tipos de dados, certo? Já consigo criar a foreign key aqui, ó, entre tabelas e basicamente, criação de tabela é isso. Não sai disso. Correto? Eu tenho que ter o quê? As tabelas e as relações. Inserção de dados. Bom, vocês estão vendo que aqui, ó, no final da inserção, eu sempre tenho que ter um cara chamado commit. O que é o commit? O commit é o cara que vai fazer o quê? Efetivar a minha transação, certo? Para inserção, deleção e atualização. O commit ele não serve para criação de objetos, que é igual a gente está fazendo aqui, ó, com create table. O commit ele só serve para manipulação de dados, inserção. Correto? Alteração e exclusão. Então, aqui, ó, nós estamos inserindo dados na tabela o quê? Cargo. Estamos colocando aqui, ó, o nome de cada um dos campos. Não precisaríamos, se fosse inserir todos os campos. Correto? Se a minha tabela tivesse 10 campos e eu fosse inserir os 10 campos, né, todos eles serem preenchidos, eu não precisaria colocar isso daqui. Tá? Values, C1, cozinha 350. O C1 é referente ao CD cargo. O NM cargo é referente ao cozinha e o VR salário é referente ao que? Os 350.
Então, para cada um dos campos que eu tenho aqui, eu tenho um valor associado. Tudo bem até aí? Bom, esse CD cargo aqui, ele é do tipo Q. Vocês lembram lá na tabela? O CD cargo da tabela. Char, né? Char de 2. Se ele é um char de 2, pessoal, o valor dele tem que ser o quê? Entre aspas simples aqui, ó. Correto? Por quê? Porque é um caractere, é uma string. Então, vocês tratam com aspas simples. Como é que você diferencia aspas simples para você? Para dado, aspas simples. Geralmente, para aspas duplas, quando você utiliza quote. Quando você tem aspas dentro de aspas, por exemplo. Então, isso daí. Geralmente, o Oracle trabalha com aspas simples. Para algumas raras exceções, tem aspas duplas aí. Tá? Vigia 450. Isso daqui também, ó, é um varchar ou varchar 2. Vigia, ó, entre aspas simples. 450 VR salário, é um number isso daí, não é? Então ele não precisa do aspas aqui, ó, nele. Tudo bem? Se fosse 450,55 centavos, ponto 55. Lembrem-se que vocês estão no padrão americano. O vírgula, se vocês colocarem, ele vai confundir com vírgula de separação dos dados. Correto? Então tomem só esse cuidado na hora de colocar realmente os valores. Então, o salário vai aceitar até 8 números e 2... A gente vai ver isso daí. Boa pergunta. Até 8 números no total. Tá? Contando inclusive com as casas. Tá? Não são 8 números inteiros. Tá? Mas a gente vai ver agora isso daí. Pessoal, e a gente fez isso daqui, ó, para os outros também. Quando a gente deu commit, ó, ele fez uma inserção, e a gente veio aqui e deu commit. Esse commit é a hora que ele vai lá e faz o quê? Efetiva realmente no banco de dados para esses dados serem gravados. Enquanto vocês só deram um insert e não deram o commit, o Oracle não gravou nada ainda. Tá? Ele simplesmente pegou, ó, deixou engatilhado assim, para gravar. Mas enquanto o commit não é dado, ele não grava. Tá? Se você quiser dar um insert, um commit, ou não? Por exemplo, se eu quero dar um insert, aí esse insert vai fazer um commit. Sim. Mesmo que seja um monte. Mesmo que seja um monte. Você pode dar vários inserts, ou você pode dar insert e commit. Qual que é o problema? Se você tem inserts em massa, se você ficar dando commit por commit, ele vai demorar mais. Tá? O commit em lote sempre é mais rápido, no caso, do que é o nosso caso aqui. Ali só vai poder então ser insert e cargo. A partir do momento que eu tenho débito, eu posso pôr um commit só para os dois ou tem que ser um para cada um? Não, pode ser um para os dois. Tá? Ele só vai efetivar os dois depois daquele commit. Então, se eu quisesse pegar todos esses inserts que você fez, colocar um só, sequência do outro e um no final, funcionaria. Qual que é o problema disso? Enquanto você não der o commit na sua sessão, quando você abre aqui o SQL Developer, ó, isso daqui é uma sessão do banco, vocês concordam? O outro cara que está fazendo consulta no seu banco, ele não enxerga o seu dado. Então é por isso que você não pode demorar tanto assim também. Por quê? Porque senão você vai fazer a inserção, você vai falar que já fez a inserção, mas as outras pessoas que estão conectadas não conseguem enxergar, de sessões diferentes. O commit ele vai fazer justamente o quê? Liberar para que os outros usuários consigam o quê? Enxergar esse novo dado. Correto? Ele, o banco de dados Oracle, por padrão, ele não é autocomitante. Nós forçamos o commit dele aqui, ó. Essa que é a prática, tá? Tem como ser autocomitante? Tem como ser, mas não é prática. Quem geralmente trabalha com Oracle deixa desse jeito que ele é mesmo. Isso daí tá salvando bem que não tem namespace. Exatamente. A gente criou uma table space, não criou? Dentro do table space é aquele arquivo DBF. Depois nós criamos o quê? Uma tabela, não criamos? A tabela está criada dentro do DBF, do table space. Então, o dado aqui está gravado o quê? Dentro daquele arquivo DBF lá que vocês viram.
vocês criaram. Tá? Ele estaria propriamente salvo dentro do banco. Ele está... É que um banco é dividido em vários arquivos. Ele está dentro de um banco, mas a parte mais física dele é um arquivo. Nesse caso, aquele DBF lá que a gente viu, o banco 1.dbf. Uma empresa, então, ela tem vários DBF. Depende. Geralmente, se a sua base de dados é grande, sim. Recomendam-se ter vários DBFs, justamente para o seu banco de dados, os arquivos do seu banco de dados estarem mais fragmentados. Tá? Você pode, geralmente no modo Windows, o administrador que não sabe configurar, ele vai fazer isso daí. Ele vai criar num único arquivão só, todo mundo lá dentro. O problema é a organização, né? Depois que está lá dentro, você não consegue mais pegar e organizar tão fácil assim. Se você criar 1000 tabelas dentro de um arquivo, tranquilo, ele vai aceitar. Só que se você às vezes precisar de uma só partezinha, você não consegue. Tá? Então é preferível às vezes segmentar realmente. Fora a segurança, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. E essa parte aí, por ele estar mais fragmentado nesses DBFs, vai fazer com que eu restrinja certas pessoas de acessarem certos dados. Geralmente sim. Se tivesse tudo num lado só, vai ser mais difícil. Sim, você teria que administrar pessoa por pessoa ou grupo por grupo. Tá? Então, a recomendação para bancos de dados grandes que eu tenha essencialmente a separação. Para banco de dados pequenos, não, né? Aí é mais trabalho só para administrar. Pessoal, tudo bem aqui nessa parte de inserção, criação de bancos, tipos de dados aqui, constraint, primary key e foreign key? Sim? O que são constraints? A gente pode entender que constraints são regras que a gente vai pegar e colocar dentro da nossa base. Tá? É justamente isso que faz o banco ser poderoso. Não é qualquer dado que você consegue colocar, é o dado que você quer, que você deixa. Correto? É isso que torna um banco de dados relacional poderoso. É só para a hora ou os bancos têm essa constraint? Para quase todos os bancos. Tá? Uma SQL, por exemplo, não. Por padrão, não. Você tem que usar um motor não padrão de uma SQL para você poder pegar e utilizar esse cara aqui. Tá? Na faculdade, eu estava mexendo basicamente com Oracle. Se eu fosse pegar para trabalhar com um banco, sei lá, em uma semana, o processo de aprendizagem demora muito ou é basicamente a mesma coisa? Se você aprendeu Oracle, o processo de aprendizagem para qualquer outro banco é bem menor. Porque os outros geralmente são mais fáceis, cara. Geralmente. No SQL Server, ele é bem mais fácil que o Oracle. A estrutura do SQL é muito mais fácil. Tá? É ruim? Tem partes que sim, tem partes que não. Tá? O SQL Server atende muito bem banco de dados pequenos. 100 GB, 200 GB, até 300 GB, é tranquilo, o SQL gerencia bem. Agora, seu banco de dados já está com 1 tera, 2 teras, você já vai ter que começar a mexer bem no seu SQL para otimizar ele. Aguenta, mas você vai ter que ter um cara mais dedicado a ele. No Oracle, 1 tera para ele é fichinha, cara. Ele nem sente o que é isso daí. O Oracle ele já foi projetado para grandes massas de dados. Tá? Qual é o problema? Custo dele. O custo do Oracle é bem mais caro que um SQL Server. Então não vai ser qualquer empresa que vai ter realmente ele. Tá? Mas se a empresa tem grandes quantidades, tem que ser ele, cara. Ele é o melhor banco para isso daí ainda, para manipulação. Então, depende. Cada prova geralmente da Oracle custa $150. Aí depende qual é o nível que você quer chegar, né? Tem níveis, lá o OCM que eles falam, o Master, você tem que fazer a prova para fora do Brasil, inclusive. Né? Aí são 4, 5 dias de prova. Tá? Cada prova lá, cada dia são 2 ou 3 provas para você ir fazendo. E depois no final dá uma nota total. Aí sai caro só pela viagem, né, que você já tem que fazer. E o conhecimento que você tem que ter também já é um conhecimento bem grande. As primeiras certificações é $150. Tem, só AC. Tá, só AC, eu sou SQL também, né? E eu vou tentar tirar developer depois, mas não vai ser para agora.
É complicada. Você tem que estudar mesmo. A Oracle, ela te dá 75 minutos para 65 questões. Então dá média de 1 minuto e 20 por questão no máximo. Você não pode passar disso daí. E é tudo teste também. Né? Textos grandes. Textos grandes mesmo. Na verdade, essas tabelas que a gente já vê, aliás, não só essa, todas as tabelas demo que eles têm, você já basicamente tem que ter decorado na cabeça, senão você não consegue analisar na hora. Não dá tempo. Então vai ter lá os 4 diagramas. Você tem que decorar. Lá você tem que decorar que não tem jeito. E aí com aquilo lá já em mente, você já responde a pergunta, cara. E é em inglês, não tem prova de Oracle em português. Da Microsoft ela é mais boazinha, tem. Mas da Oracle não. Tá, mas assim, por sorte, eu passei na primeira, no ralo da de SQL, aí na segunda eu já estava mais esperto, eu estudei bem mais, né? Aí eu passei com mais folga também. Mas se você reprova, cara, você não pode desistir. Vai, faz de novo, até se passar. Tá? O ruim é, cada vez que você passa, é 150 doletas que você joga, né? Mas eu acredito que vale a pena. Vale a pena porque você aprende bastante. Tá? 68%. Não é a certificação. Na verdade, você recebe uma nota de prova. Né? Para essa SQL, 68%, eu achei que era a mais chata de todos. Para o OCE que eu tirei, se não me engano, era 70%. Eu tirei 78%, alguma coisa assim. Tá? Mas a de SQL é para matar. Eu pensava que por eu saber SQL ia tirar de letra. Não é, cara, não é assim não. Infelizmente. Mas tudo bem, passei, né? Bom, o que a gente tem aqui, pessoal, de objetos? Tudo que é dentro do Oracle que a gente vai criar é o que a gente considera como se fosse objeto. O principal deles é o quê? É a tabela. Tá? É na tabela que a gente começa o quê? A armazenar dados. Isso para qualquer banco de dados vai ser assim. Tá? A gente também tem um cara que se chama view. A view nada mais que um objeto select. Só que a gente encapsula ela, a gente coloca dentro, tá, de um objeto a nossa select. Tem algumas restrições. A gente não pode fazer select de qualquer coisa e colocar lá dentro da view. Não tem jeito. A gente tem algumas restrições, tá, que a gente pode pegar e colocar. Só que, por exemplo, num select, às vezes a gente precisa fazer vários joins, não precisa. E fazendo com que essa select se torne uma view, essa view eu não preciso mais de joins depois se ela já tiver embutido lá dentro. Então começa a ficar mais fácil. Exatamente. Executa a SQL que está debaixo dela, o código dela. Vai estar sempre atualizado. Sim, exatamente. Tá? Aí é que tá. Se você fazer uma view não materializada, sim, sempre ela vai estar atualizada. A materializada ou indexada, ela pode estar desatualizada. Aí você tem que tomar alguns cuidados. A vantagem é velocidade. Na materializada, a minha resposta é muito mais rápida. Tá? Sequence é um gerador numérico que a gente tem. Tá? É como se, entre aspas, fosse a sequence que a gente tem, a sequence não, do SQL Server é outro nome. Eu esqueci o nome do SQL. Mas é um numerador automático que a gente utiliza, geralmente para campos de autonumeração, tá? Chave que a gente tem. No SQL, a gente embute direto no campo. Aqui no Oracle não, a gente cria um objeto. E essa mesma sequence pode servir para várias tabelas. Tá? O SQL 2012 começou a ter sequence, a partir no 2008 não tinha. Índice é para a gente melhorar a performance e sinônimo é para a gente gerar apelidos de objetos. Então, se eu tenho, às vezes, um objeto muito grande, tá? Eu posso pegar e apelidar ele já. É como se fosse um alias mesmo que a gente tem, mas é um alias permanente, que a gente consegue chamar diversos pontos. Correto? Bom, nas tabelas que a gente começou a criar lá, é possível fazer a criação online, certo? Com o banco de dados funcionando, a gente vai lá e cria. É possível criar e modificar a estrutura online também, não todos os casos, mas a maioria deles.
Importante ter uma estimativa de tamanho do banco para evitar que o banco trave, né? Então, isso daí vai depender muito da sua aplicação. Se a sua base de dados é nova, geralmente você vai ter o quê? Né? Para quem está te vendendo software, ou quem está fazendo software, ele vai ter que estimar um pouco isso daí. Olha, a minha carga inicial de dados vai ser de 500 megas. Então, no mínimo 500 você já vai ter que deixar reservado para a criação lá da sua table space. Agora, o quanto de crescimento isso daí é por mês? Ah, mas 100 megas por mês de crescimento. Então, você vai projetar um banco de dados para o quê? Para 2 anos, 3 anos? É multiplicar esses 2 ou 3 anos por mês, né? Por 100 megas e mais os 500 iniciais. Lógico, você vai deixar uma folga ainda, né? O porquê de você não deixar o Oracle tomar conta sozinho disso daí? Porque o disco acaba. E o Oracle consome muito disco. Quando você está gravando dados, você não grava só dados dentro do Oracle. Tem um monte de controle que ele vai lá e guarda junto. Se você não cuidar bem disso, ele vai tomar conta do seu disco inteiro. E depois, realmente, depois que ele já encheu, aí você não consegue fazer mais nada. Tá? Tem que entrar lá nos modos de linha de comando para poder gerenciar o Oracle. Senão você não consegue fazer. Realmente ele trava mesmo. Tá? Então, ele é chato. Isso daí é papel do DBA de infraestrutura. É o cara que tem que ficar lá monitorando o disco. Se você tem ou não disco lá, né, para poder atender lá a empresa. Tá? Nomes de tabela podem até ter 30 caracteres, começando com letra. Podem ter de A a Z minúsculo a Z maiúsculo, de 0 a 9 e underline também. Caracteres que podem ter dentro lá da sua tabela, mas não recomendados, o cerquilha e o cifrão. Tá? São os únicos caracteres aí diferentes. Interrogação não dá, asterisco não dá, barra não dá, é caractere tudo especial, não é aceito em tabela, a não ser esses caras aqui. Mas, mesmo podendo, a Oracle não recomenda. Tá? Se não recomenda, não utilizem, tranquilos. É possível ter nomes iguais de objeto desde que tenham usuários diferentes. A gente não criou um usuário, um esquema banco 1 aqui agora? A gente criou um esquema banco 1, usuário banco 1, correto? E eu conseguiria criar um objeto employees dentro desse cara? Conseguiria. Mas o employees já não existe lá no banco de dados HR, no esquema HR? É outra table space, é outro usuário, é outro esquema que a gente chama. Então, apesar de eu ter nomes iguais de tabelas para esquemas diferentes, eu consigo fazer isso daí. Tá? Não é tão trivial. Geralmente a gente não faz isso também, mas é possível. O Oracle ele vai deixar. Tá? Não se deve utilizar palavras reservadas para criar tabela, como create, table, alter, user, insert. Tá? Então, tudo que já tem de palavra no Oracle, a gente não usa para criar tabela. Em tabelas, não é case sensitive. Os dados são case sensitive para a gente, mas a criação da tabela em si, não. Maiúsculo e minúsculo, para ele, vai ser a mesma coisa. Se você criar uma tabela minúscula, um campo minúsculo, para ele vai ser maiúsculo. Para o Oracle é desse jeito. Tá? Para se criar tabelas é necessário estar conectado e tenha privilégios. No nosso caso do banco 1, a gente tinha os dois. Create table, nome da minha tabela, nome do meu campo e o tipo. Nome do meu campo e o tipo separados com vírgulas aí. Tranquilos? Na criação de tabela, igual a gente fez aqui. Ó. Ok? Bom, tipos de dados. Para o Oracle, igual ao SQL Server, vai ter uma pancada de tipo. Logicamente, a gente utiliza cerca de 70% a 80% dos dados normais que a gente tem. E alguns dados especiais de vez em quando lá. O varchar 2 é o tipo que, para guardar caractere alfanumérico, ou seja, aceita string, né? Podendo ser definido de 1 a 4.000 caracteres. A quantidade de bytes utilizada é a quantidade de caracteres mais 1, especificado o tamanho da string. Então, o que acontece? Se a gente definiu a quantidade de 100 caracteres num campo varchar 2, ele vai estar utilizando 101 bytes no máximo. Tá?
O char permite armazenar caracteres alfanuméricos, podendo ser definidos de 1 a 2000, com tamanho fixo. Quando a gente utiliza um ou quando a gente utiliza outro? Char ou varchar 2? O varchar é de variável, tá? Quando eu não sei, geralmente, o tamanho real dos meus dados. Tipo, endereço, correto? O nome da pessoa. Eu nunca vou ter certeza que todos os nomes das pessoas têm 40 caracteres. O endereço tenha 30 caracteres. Não dá para eu garantir isso. Então, geralmente, quando a gente tem esse tipo de dados, esse cara aqui é o mais aconselhado, o varchar 2. Agora, quando eu já tenho tamanhos definidos, CEP, CNPJ, CPF, placa de carro, tá? Já são tamanhos definidos ali que eu tenho, não é? Não vai sair disso o tamanho do meu caractere, da minha string. Então eu coloco o char. Exato. Aqui nesse caso, vamos supor que a gente definiu CNPJ, não, CEP, né? 13.211.490, com 8 dígitos. Sem ponto, sem nada, sem máscara nenhuma. Então, o meu CEP tem 8 dígitos. Supondo que eu preencha somente 7 dígitos, um dígito vai ser espaço em branco. Ele vai preencher de qualquer jeito. Tá? Esse cara aqui não. O varchar, mesmo que eu tenha definido um tamanho de 100, se eu ocupar 50, vai ser 50. Se eu ocupar 30 caracteres, vai ser 30 caracteres, mesmo ele tendo o tamanho máximo definido de 100 caracteres. Tem que ser o melhor para a gente, o varchar 2, o varchar 2 é uma versão atualizada do varchar. No Oracle 9, se não me engano, o varchar ainda existia. Eu acho que no 11 nem tem mais, eu acho. Mas, se tiver, é preferível que vocês usem o 2. Então, não sei. Sinceramente, não sei. Quer ver? Create table test. Eu sei que no 9 tinha, mas se ele estiver utilizando o varchar, ele vai utilizar uma versão zoada. Create table test. Teste varchar de 10. Criou. Mas, enfim, se tem o 2, que é uma versão melhor que esse, não tem motivo para usar esse daí. Ele criou o 1, cara, com certeza. O 2 é uma versão melhorada desse cara. Tá? É que o Oracle ele coloca justamente para manter a versão compatível com as versões anteriores dele. Tá? Mas sempre que é novo, varchar 2. Varchar 2, que é a versão melhorada do varchar. Bom, esse cara aqui, pessoal, ele é mais lento do que esse. Sempre quando eu tenho procura por um campo char, ele é muito mais rápido. Por quê? Porque ele não fica medindo quantos caracteres tem. O char, se você definir com tamanho 10, é 10 e acabou. Tá? O varchar, ele tem um caractere especial que vai fazer o quê? Que coloca o terminador dele da string em uma posição. Então, nessa parte, ele tem que ficar fazendo conta interna lá, para saber onde a string termina. Tá? Então, é por isso, sempre que der para utilizar o char, melhor, é mais rápido. Tá? O number. Oi. O mais um byte, exatamente. Justamente para você determinar o último caractere, o tamanho atual aqui, ó. O number permite armazenar números inteiros ou decimais com precisão e escala, que varia de 1 a 38. Exemplo, number de 10,2 pode armazenar 8 inteiros e 2 decimais. Então, 10 é o número total de armazenamento que eu tenho. 2 é a quantidade de decimais. Se eu tenho 2 com a quantidade de decimais, 8 é o que me sobraram, então, para inteiros. Correto? Então, o number tem isso daí. Date permite armazenar a data e hora, que varia de 4.712 a.C. até 31/12/1999 depois de Cristo. Tá? Long permite armazenar caracteres de até 2 GB, evitar utilizar o long. Se for utilizar
mais caracteres que 2 GB, utilizar esse cara aqui, o blob. Tá? Parece que não, mas existe aplicação que utiliza mais que 2 GB, tá? Num campo só de dados. É pesado, mas existe. CLOB, ou CLOB aqui, né? Permite armazenar caracteres de até 4 GB, né? Esse daqui já é um pouco mais difícil. RAW permite armazenar arquivos binários brutos. Arquivo binário bruto, pessoal, é arquivo de som, por exemplo. Ponto .wave lá, ponto .mp3, tá? Imagem também, vídeo também, arquivo bruto. Vocês vão lá e armazenam dentro do banco de dados. Tá? Tem. Quando você está fazendo processamento de vídeo ou processamento de áudio, que eu já vi mais, você tem que guardar num tipo desse cara aí. Tá? Para você fazer testes, por exemplo, e transformar os seus dados brutos em sequência de caracteres, você precisa ter ele guardado dessa forma. E como que você faz para guardar um insert você não vai dar, mas você tem outro comando para fazer a inserção desse dado. Ele vai lá e vai carregar. É igual a imagem, é a mesma coisa. Tem os comandos certos para a gente pegar e fazer isso daí. No caso, você teria que falar, ele gravava, daí você adiciona. Você cria, na verdade, o campo já com uma tabela desse tipo aqui. E aí você vai dar um insert, certo? Normal, como se fosse uma tabela. Só que aí na hora que chegar nesse campo, você faz um load dele, que a gente chama. E aponta qual é o dado e ele carrega dentro dessa tabela. Tá? É legal mexer com esses caras aqui. Eu não mexo muito. Blob, né? Para se evitar mais dados binários de até 4 GB. Bfile armazena arquivos binários de arquivos externos ao banco de dados de até 4 GB. O Bfile é o seguinte, vamos supor que você tenha lá um arquivo CSV. Vocês já viram, né? Um arquivo CSV é um TXTzão separado por vírgula ou ponto e vírgula, os campos dele. Você não precisa, na verdade, guardar dentro do Oracle esse arquivo para você trabalhar com esse dado. Você fala para o Oracle que ele é um arquivo externo. Ele vai tratar esse arquivo externo como se fosse uma tabela. Aí você consegue fazer select nesse cara. Logicamente, é lento. Por quê? Porque é um arquivo que não é indexado, um arquivo TXT. Então, a velocidade dele de procura realmente não ajuda muito. Tá? Mas, se você não for precisar guardar dentro da sua base de dados, é uma solução temporária ali para você consultar dados. Tá? Muito legal, inclusive. RAW-ID permite armazenamento de endereços físicos exclusivos de linha em linha correspondente. Toda a tabela tem um RAW-ID, controlado pelo Oracle. Pode ser acessado executando um select RAW-ID. Opa, então se a gente der um select RAW-ID dá certo. Select RAW-ID. Só isso daqui não, né? É óbvio que não. Não. From dual. Vocês estão vendo isso daqui, ó. Isso é o RAW-ID. Tá? Todo identificador da minha tabela, todo identificador da linha é um RAW-ID. Aqui, ó. Funcionário, que a gente acabou de criar. Select, asterisco, from, funcionário. Eita, perdi o que eu tinha aqui. Select, asterisco, from, funcionário. Ó. Select RAW-ID, vírgula, nmfunc, vírgula, dtadm, from funcionário. Olha o RAW-ID aqui, ó. É a identificação da minha linha. Logicamente, né? É o Oracle que controla esse cara. Mas é possível fazer isso daqui. Tá? E depois tem jeito de a gente pegar e fazer algumas identificações para que fique mais legível isso daí pra gente. Long. O tipo de dados long não pode ser copiado para uma tabela através de uma subquery.
A coluna long não pode ser incluída no group by ou order by, é limitada a uma coluna long por tabela. Não pode ser definida como constraint, utilize clob em vez de long. O long é um tipo de dado que na verdade a gente não utiliza mais, é mais por questão de compatibilidade. Se você quiser usar, utilize esse cara aqui, para grande quantidade de caracteres. Mais de 4.000 no nosso caso, para não utilizar o varchar 2. Timestamp é um tipo de extensão de date também, só que ele armazena aqui outros tipos de dados. Timestamp, o if local zone, o if time zone. O time zone, pessoal, é aquela mais, menos, 3 horas, 4 horas, sabe? Esse cara aí é o time zone. Dá para o Oracle pegar e também trabalhar com esse cara. O local é o local que o Oracle está instalado, na hora que você define o servidor. No time zone, você pode pegar e referenciar, por exemplo, outras localidades. Tá? Por exemplo, aeroporto tem muito disso daí. Como eu tenho viagens, né, entre países diferentes, eu tenho zonas de tempo diferentes, geralmente a gente utiliza isso daqui, time zone. Tá? Interval, year to month, esses caras aqui já são um pouco mais difíceis. A gente não vai ver eles aqui todos, mas é possível, por exemplo, gravar um intervalo de 12 anos para de 12, como que é a leitura disso daqui? 12-5 year to month. Grava um intervalo de 12 anos e 5 meses dentro de um único campo. Isso daqui é anos, isso daqui é meses. Isso aí seria tipo um tipo de dado. Em vez de eu gravar, por exemplo, uma string, eu posso gravar esse cara aqui, interval. É um tipo dos dados do tipo date, tá? Só que a gravação do dado é dessa forma aqui mesmo. Exatamente. Tá? E você vai dar um select nele, ele vai aparecer desse jeito aí para você também. Não, é o tipo de dado que a gente consegue colocar dentro do Oracle. Interval year to month. Em vez de number, a gente coloca esse tipo aqui, tá? Realmente, é um caso muito específico, outro que você vai pegar e usar. Eu, pelo menos, nunca usei, mas dá. Do que você diz de colocar? Não. Só não pode ultrapassar aquele 9.999, que é o último ano que ele vai pegar e vai conseguir gerenciar. Oi. Hoje não. Eu vou precisar sim, porque belezinha. Tranquilo, deixa um papelzinho já. Deixa um papelzinho ali depois para dar presença já. Tá? Bom, escreve mesmo. Escreve. Bom, exemplo de criação de tabela utilizando os dados, pessoal, a gente já fez na verdade, tá? Mas esse cara aqui, por exemplo, seria a inserção de uma data, tá? Quando a gente digita a data, ela é tipo string. A gente vai fazer a inserção de um tipo date, a gente transforma ela, to date, correto? E vamos lá e vamos fazer. Bom, isso daqui, tranquilo, que é o que a gente já tinha visto logo no início da aula, tá? É mais para a gente pegar e rever alguns conceitinhos aí, tá? Constraint. Na parte de constraint são o quê? São a parte de regras. Regras são impostas no nível tabela ou no nível coluna, que no geral impedem inserção, atualização ou deleção de dados indevidos. Então, eu quero colocar regras na minha coluna ou na minha tabela. Legal. Quais são as mais importantes? Quais são as regras mais importantes? Not null, unique, primary key, foreign key e o check. Esses dois caras aqui vocês já viram, primary key e foreign key. A gente tem o not null e o unique e o check para ver. Sempre que possível, nomeie as constraints. Caso não, o Oracle vai dar o nome às constraints de sys underline alguma coisa. Vocês lembram lá no começo da aula que a gente colocou nome nas constraints? Aqui, Constraint, nome da constraint, foreign key, CD carga. Isso daqui que é o que ele fala para nomear. Se você não colocar, beleza, ele vai aceitar.
Tá? Tranquilo. Só que o Oracle vai pegar e vai criar um nome dele interno lá, igual a SQL Server faz também. Para você dar manutenção, aí é que é o negócio. Você vai ter que ir lá na tabela dicionário de dados do Oracle e descobrir qual é o nome da constraint que ele deu. Então é preferível que você ponha o nome, porque na hora da manutenção, se ele colocou, já era. Você não consegue descobrir tão fácil. Tá? Então é legal você realmente pôr por causa disso. Bom, aconselhável criar constraints logo na criação da tabela, porém pode ser criadas posteriormente. Podem ser definidas no nível tabela ou no nível coluna. Bom, esse nível tabela e nível coluna é o seguinte, pessoal. Ó, o primary key, ele não é uma constraint que a gente comentou? Não é uma regra que a gente está colocando? Se a gente está colocando o primary key aqui, ó, na linha, ele é nível quê? Coluna. Isso daqui não é uma coluna, CD débito, não é uma coluna da minha tabela? E a gente está colocando na frente da coluna. Ó. Isso é nível coluna. Se a gente está fazendo isso daqui, ó, constraint FK func CD cargo. Isso daqui está na frente de alguma coluna? Não. Ele está, ó, nas últimas linhas. Isso daqui é nível tabela. Tá? Vai ter foreign keys que eu não consigo colocar em nível coluna, só vai ser em nível tabela. Tá? No caso, por exemplo, de foreign keys com chaves duplas, eu não consigo colocar em nível coluna, só consigo colocar em nível tabela. Ok? Então, quando ele falar de nível coluna e nível tabela, vocês já sabem que é isso daqui. A posição que a minha foreign key vai estar quando eu estou criando a minha tabela. Tá? Beleza. Constraint not null. Opa, not null é fácil. Serve para uma determinada coluna que não tenha valores nulos. Por padrão, as colunas são null. Exemplo, create table tabela, o nome da coluna e o tipo dela, not null. Beleza, já me defini que aquela coluna é não nula. Ou seja, não nula, né? Não nula, not null. Ela precisa ter um dado na hora de eu vou pegar e fazer a inserção de dados. O ideal é deixar com que todas as colunas sejam not null. A gente pode fazer isso? Poder pode, mas sempre a gente vai respeitar a regra de integridade da empresa? As regras de negócio da empresa, na verdade? Não, geralmente não. Tá? Se você obrigar, por exemplo, tá, num sistema escolar que toda vez a pessoa que for cadastrar o aluno tenha que escrever o nome do pai e o nome da mãe, a criança pode ter necessariamente um pai e uma mãe obrigatoriamente? Não. Não. Às vezes tem casos de mães que não tem, mães solteiras lá, não tem pai, já era, mas a criança precisa ser matriculada. Você vai obrigar, então, que seja incluído o nome pai lá, o cara vai colocar um ponto lá, ou um espaço em branco para passar só no sistema. Vai ter dado errado, que é pior do que não ter o dado dentro da sua base. Tá? Eu já falei no exemplo de vocês, para vocês, que um cara não tinha nem pai nem mãe. Acontece, a gente tem que desbloquear o campo. Tá? Infelizmente, aconteceu. Mas, enfim, não dá. O ideal fosse que todos os campos fossem not null, mas por nossa regra, tá? Por regra de negócio do nosso mundo real, isso daí não dá para acontecer. Tá? Constraint unique serve para uma determinada coluna que tenha valores únicos, podendo ter valores nulos. Quando eu vou fazer uma consulta, mais que dados ainda quando ele for nulo, me redota 0 ou me volta espaço em branco? Não, poderia colocar aqui um texto na consulta. Sim, dá para fazer com is null. Você trata o nulo, dá para fazer. Tá? Não tem valor, sei lá, dá para fazer. O NVL, o is null é do SQL, cara. O NVL é o do Oracle. O NVL é o NVL2, dá para você tratar. Tá?
quando a gente tem o quê? Constraint unique. Serve para que uma determinada coluna ou colunas tenha valores únicos, podendo ter um valor nulo, podendo ter valores nulos. Quando a gente teria valor único na nossa tabela, que tipo de dado que a gente poderia utilizar esse cara? Fora a chave primária, que é a única, né? Mas qual outro tipo de dado que eu poderia não ter repetido na minha tabela inteira? Qual tipo de dado não? Qual dado, né, na verdade? Se você tivesse um CPF, CPF esse CPF fosse uma chave primária, eu poderia estar colocando um unique nele. Correto, poderia. Tá? RG daria? Não, porque você tem como repetir o RG do Brasil. Exato. Quando eu tenho sistemas entre estados, não tem jeito. Se eu fosse só para o estado de São Paulo, até poderia, mas não tem jeito. O RG ele é estadual. Tá? O CPF realmente poderia. Eu consigo concatenar valores também, tá? Valor 1, valor 2, e o conjunto desses dois valores não poderiam se repetir. Beleza, poderia colocar também como not null, se fosse o caso. Tá? O legal do not null é que ele consegue deixar valor nulo ainda. Tá? Então, se eu tenho o cara lá com CPF, já consistido como unique, às vezes eu tenho que incluir um cliente, mas o cara não trouxe o CPF naquela hora, eu consigo fazer a inclusão dele ainda mesmo com nulo. Tá? Atenção, no Oracle eu consigo colocar quantos nulos eu quiser, se o meu campo está setado como unique. No SQL Server eu só posso ter um único nulo. Tá? Então tem algumas diferenças entre plataformas. Se você colocar o not null junto com o unique, aí realmente você trava o cara. É basicamente uma chave primária, se você for contar dessa forma. Tá? O cara ali não pode ser nulo e tem que ser único. São as características da chave primária. Tá? Então aí eu não sei qual muito é essa vantagem. Senão você colocaria ela já direto como chave primária às vezes. Tá? O ruim, assim, o CPF é um exemplo muito bom no caso dessa parte de unicidade. O problema é ficar transferindo o CPF para as outras tabelas. Né? Por exemplo, dependente, você vai ter um CPF como chave. Cara, é muito grande o número. É muito grande para você ficar consultando. Então, isso daí mata um pouco. Né? É muito bom exemplo de unicidade, mas prática mesmo dele como chave é um pouco mais difícil. Tá? A constraint primary key, a gente já viu, é a nossa chave primária, ela tem que ser única, né? E tem que ser não nula para uma única tabela. Tá? Constraint for key, a gente já viu também, ela é a nossa chave estrangeira, a gente vai relacionar uma primary key de uma tabela, ou uma unique também dá, ó, ou uma primary key ou uma unique, para o quê? Para uma outra tabela, tá? Que seja o quê? Uma chave normal, um campo normal. Além dessa parte de relacionamento de foreign key que a gente tem entre tabelas, a gente tem duas opções aqui, ó. On delete cascade, on delete set null. O on delete cascade, pessoal, se vocês habilitarem isso daqui, é o seguinte. Supondo que eu tenha lá a minha tabela de pais, e os pais têm dependentes no sistema. Primeiro eu teria que deletar os filhos para depois os pais, seria essa a ordem de deleção no banco. Se eu fizesse ao contrário, deletasse o pais, mas tivesse filhos, ele não ia deixar. Se eu coloco a opção on delete cascade, o que acontece? A hora que você deleta o pai, vai deletar todos os filhos. Tá? Não é uma boa opção, é muito prático, mas se você fizer uma besteira, você vai fazer uma besteira grande de uma vez só. Tá? Então é preferível não deixar essa opção habilitada, mas é uma possibilidade. Tá? Se você deixar o on delete set null, na hora que ele deletar o pai, os filhos vão estar setados para nulo. E aí realmente ele vai pegar e vai tirar a integridade referencial da sua tabela.
Tá? Então, Qual que é mais ideal usar? não colocar essas opções, nenhuma das duas. Tá? Se você for fazer a besteira, que faça a besteira por parte, cara. De deletar dado. Primeiro, deletar dado já não é bom por si. Tá? Agora, se você deletar em cascata, então, cara, você tem que saber o que você está fazendo mesmo. Tá? Em banco de dados relacional, imaginem uma tabela relacionada com 10, 20 níveis para baixo. Você deletou a principal ali, cliente, cara, você tira pedido do cliente, você tira tudo referente ao cliente e vai assim por diante. Colocou um delete cascade, já era, ele deleta mesmo. Tá? Bom, constraint check serve para fazer a checagem de um determinado dado antes da ação da tabela. Algumas das expressões não podem ser utilizadas como check. Sysdate, UID, user, user-env. Ou pseudocolunas, curval, next, level, row none. Tá? Esses caras aqui a gente vai ver depois. O check é o quê? É como se fosse um if que a gente coloca dentro da nossa tabela. Obviamente, a gente tem muito mais restrição. Numa linguagem de programação if, a gente consegue fazer bastante consistência. No check, nem tantas assim. Tá? Vamos supor aqui, ó. Ainda eu não tenho esse cara. Sim. Daqui um pouquinho já termino. Tá? Aqui, pessoal, o que a gente tem, ó? Create table empregados, code number constraint, o nome da minha constraint, primary key. Esse cara aqui está na frente do quê? Está na frente do meu campo, não tá? Da minha coluna. Então é nível coluna. E esse cara aqui, ó, constraint, code emp, primary key. Ele está na frente de alguma coluna? Não, né? Ó, tá no final da tabela sem nenhuma coluna que está na frente. Isso daqui é nível tabela. Tá? Nesses casos aqui, ó, o check que a gente viu. Para a gente aplicar um unique, é simplesmente colocar o nome da minha unique, ou deixar sem nada, mas não é recomendável, unique, coluna única. Coluna única é o nome do meu campo aqui, ó. Esse cara aqui, a partir desse momento, vai ter o quê? Um único dado para ela, para a tabela inteira. Tá? Um único valor de dado para ela, para a tabela inteira. Quando a gente coloca isso daqui, ó, check, CK-call01 é o nome da minha check. Poderia ser CKAAA. AZ poderia ser. Qualquer coisa. É nome. Vocês estão dando. Check. Coluna check é o nome da minha coluna que eu tenho na tabela. Que seja maior que 10. Aqui é a minha restrição que eu estou falando o que para ele? Olha, se você tentar inserir 9, ele não vai deixar. Se você tentar inserir 10, ele não vai deixar. A partir de 10, maior que 10. Aí ele deixa sem inserir. Senhor, Oi. só para tirar uma dúvida da parte de sempre pensei que era a mesma coisa, você colocar ou no criação do campo ou no fim da... No caso da primary key, sim, vai ser a mesma coisa. Só que você só consegue fazer isso daqui, ó, nível campo, né, para primary key com um único campo. Correto? para casar as coisas. Quando eu tenho primary keys com mais de um campo, eu não consigo fazer isso daqui. Aí eu tenho que colocar no final da tabela. Tá? Então essa é a diferença. Tá? Para primary key. Para foreign key é a mesma coisa. Se eu tenho uma foreign key com um único campo, beleza, eu consigo colocar ela em nível coluna. Agora, se eu tenho uma foreign key com 2 ou mais campos, não tem jeito. Eu tenho que colocar ela em nível tabela. Tá? Aí tem que ser no final lá da tabela para eu poder fazer comando. Senão eu não consigo. Ele não deixa. Beleza? Tudo bem aí, pessoal? Sim? Depois do intervalo, então, a gente continua aqui, ó, na default constraint. Tá? Você vai falar